De modo geral, essa área aqui no Oriente Médio sempre foi uma área de conflito, porque, bom, o berço da civilização, né, foi no Egito, então aqui realmente as coisas começaram a florescer e desenvolveu o comércio aqui e religiões, então teve muitos conflitos, muita intersecção de conflitos ao longo da história, assim quase 3.000 anos de conflito. E onde hoje é Jerusalém, a cidade de Jerusalém, dizem que foi os judeus construíram um templo ali em Al-Aqsa, na mesquita, onde vocês devem estar acompanhando nas notícias, né? Então, os judeus clamam que lá o templo deles foi construído antes, né? E bom, muitos saíram daqui, muitos foram expulsos ao longo da história. Teve teve Império Babilônico, teve os romanos, o Império Turco-Otomano, o Império Britânico. Então, ao longo da história, os judeus foram vindo e saindo, assim, mas teve uma evasão muito grande assim deles, né, devido à destruição desse templo. E aí nisso existe essa coisa mística, assim, né, de que eles vão voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Essa é a parte religiosa da coisa, tá? O que é importante saber disso tudo é que no começo, judeus, cristãos e palestinos, muçulmanos, né, viviam assim em relativa tranquilidade. Quando uma imigração massiva de judeus começou a acontecer e a demografia do lugar começou a mudar, aí que o conflito começou a ficar mais acirrado. Parte importante que explica a vinda dos judeus para cá é o pensamento sionista. É uma ideologia fundamentada na base de que os judeus precisam de um país deles para fugir de uma perseguição histórica, que não é só daqui do Oriente Médio, né? Eles foram perseguidos historicamente no leste europeu e em outros países do Oriente Médio também. Então, existia uma diáspora de judeus no mundo, assim, e a ideia sionista vinha no fato de que os judeus dessa diáspora mereciam uma casa dos judeus, e que seria aqui. Eu explico toda a questão do Império Britânico, você acha assim? Sim. Ok. Bom, após o Império Turco-Otomano, no fim da Primeira Guerra, o Império Britânico tomou posse desse lugar. E, no início, eles prometeram muitas coisas, tanto para os povos árabes, né, os palestinos e os beduínos, e as outras minorias que existem aqui, tanto para os judeus eles prometeram coisas que eles não cumpriram depois, porque eles dividiram o Oriente Médio com a França no fim da Primeira Guerra. Então, eles falaram, não é mais meu problema. E, a partir daí, desencadeou muito uma resposta no sentido de que, quando o Império Britânico se retirou, eles delegaram a ONU para cuidar dessa bagunça. E nisso já tinha grupo paramilitar de judeus contra os britânicos e os palestinos, e grupo paramilitar de palestinos contra judeus e os britânicos. Em 14 de maio de 48, acabou o mandato britânico. E nesse dia, os judeus que estavam aqui declararam a criação do Estado de Israel, que resultou em muitas guerras. Ratel, Felipe, a gente mandou uma foto para você que a gente queria que você mandasse aqui no chat para o povo abrir, que eles vão entender o que eu vou explicar agora melhor. É um mapa do que era a Palestina antes, mais ou menos. Desde 48 até hoje.
Hi. So I will explain a little bit about this map. On the left side, land of situation of Palestine 10 years ago, which is more or less the situation today. The green part shows the area of the Palestinian population, and the white areas are where the Jewish population used to live. Então, o mapa na esquerda é o mapa da Palestina. Em 46? Em 46, antes da independência, do início da ocupação sionista. E o mapa, o mais à direita, é a situação hoje. O que é importante entender aqui é que durante as guerras, houve várias guerras, houve guerras com os países da fronteira, os vizinhos, Líbano, acima, Jordânia, à direita, Egito, abaixo. E então os israelenses estavam, os judeus, né, estavam em guerra não só com os palestinos, era uma guerra assim, realmente em todos os frontes, assim, com os países, contra os países árabes que não legitimaram o estabelecimento do Estado judaico, né? Após a Guerra de 49, quando a guerra acabou, quando Israel declarou a independência do Estado de Israel, que foi em 48, e mais de um ano depois, em 49, as fronteiras mudaram tal qual que os palestinos ficaram separados em dois blocos, separados geograficamente. A faixa de Gaza, né, ao sul, e a Cisjordânia, que é a parte maior, no centro do país. I think that it's important to explain that this map shows that the idea of Zionism wasn't only to establish a state for Israel, but it was to occupy the whole of the Palestinian land in order to establish a big and strong country. You can see that on the two middle maps. Então, Ben disse que o pensamento sionista, né, que eu expliquei antes, vou explicar um pouco mais. É meio complicado porque, no início, eles queriam construir um país baseado na coexistência. Os judeus queriam vir para cá e morar junto com a população árabe. A questão é que, após uma história tão longa de dominação, e, de repente, a demografia do lugar mudar com a imigração massiva dos judeus, né, devido ao Holocausto. Antes tiveram outras ondas, mas a maior massiva foi, né, por causa do Holocausto. Então, toda essa demografia, a mudança da demográfica começou a criar muitos atritos. E, lógico, a treta com o Império Britânico na época, né? Realmente, os palestinos tiveram que se unir e criar uma noção de nacionalismo mesmo palestino para que eles pudessem se defender. E essa questão, né? Porque por mais o sionismo ele foi baseado em ideias socialistas, né? E por mais que esse pensamento tivesse sido baseado num lugar de compartilhamento, vamos dizer, o simples fato de que você chega num lugar e não pergunta para a população local o que eles pensam, simplesmente outorga, né? Vocês criam um estado lá, assim, é uma coisa bem colonialista, né? E o último mapa, enfim, vocês lembram que parece mesmo um queijo suíço todo comido?
foi o grande gatilho para essa última guerra que aconteceu aqui, porque, lógico, existe a ocupação sionista, existe uma ocupação militar nos territórios palestinos, e existem palestinos também dentro de 48, que a gente chama, né, que é na parte branca do mapa. Existem palestinos morando com israelenses. Mas, no contexto de opressão histórica, né, opressão social militar histórica, obviamente, existe um equilíbrio social entre os palestinos. Obviamente, os palestinos que moram na faixa de Gaza e na Cisjordânia, mas mesmo dentre os palestinos que moram aqui, dentro de Israel, existe uma discrepância social, assim, né, inegável. E um pouco antes, vocês devem ter visto a hashtag Sheikh Jarrah, né? Em Jerusalém, um pouco antes disso, uns dias antes disso, já estava rolando tensão física, tipo confronto entre civis, judeus e palestinos, na cidade de Jaffa, que é uma cidade do lado de Tel Aviv. E a questão dentro do contexto de ocupação, né? A gentrificação aqui é tão absurda, no nível de empresas privadas israelenses compram ruas inteiras e os palestinos, né, a população local tem que sair. A questão de Sheikh Jarrah tipo, vocês estão vendo que no último mapa, o último mapa está todo carcomido comparado com o anterior? Isso que está acontecendo devido à expansão da ocupação israelense sionista dentro de territórios que foi acordado de acordo com a lei internacional, que seria dos palestinos. Então, o que Israel faz? Israel rouba um pouco mais a terra que é dos palestinos. Lógico que todo país deveria ser, né? Mas nesse contexto. E aí vem a ONU, sei lá, outros países aí e falam, não pode, lembra que você tinha acordado que você não ia construir? Aí Israel para. E aí, quando a poeira baixa, Israel continua construindo um pouco mais, despejando pessoas, aí fala, aí Israel para. E todo esse carcomido aí que vocês estão vendo é resultado desse processo de nova colonização, né? Os assentamentos. Aqui dentro a gente chama de colônia. São colônias ilegais, sabe? São colônias ilegais de acordo com a lei internacional. E o que acontecendo em Sheikh Jarrah é isso. Israel traz mais judeus e eles deixam, eles oferecem, como se diz, muitas facilidades para os judeus que queiram morar nas colônias. Existe sim um facilitamento enorme para que judeus continuem vindo para cá e uma quantidade grande de judeus continuem migrando. Muitos, por exemplo, para fugir do Putin, da Rússia, sabe? Não porque eles são sionistas especificamente, mas dentro desse contexto, eles estão reforçando a supremacia, né? De judeus aqui. E o que acontece? Mais entre a comunidade religiosa, assim, porque na área de Jerusalém, Israel facilita a compra, ou até mesmo Israel paga para que eles venham ocupar essas casas só para despejar os palestinos que moravam lá. E é isso que está acontecendo em Sheikh Jarrah. Bom, o gatilho dessa guerra foi o confronto em Al-Aqsa, que é um dos templos mais sagrados para os muçulmanos, e foi também provocação no fim do Ramadã, que é um feriado onde tem bastante palestinos ocupando espaços públicos, não só as mesquitas, mas eles saem durante o dia, enfim, porque eles estão jejuando, eles estão cansados, então costuma ter bastante confronto.
E é um lugar sagrado tanto para judeus quanto muçulmanos. E aí o que aconteceu? O Hamas, lá em Gaza, acho que a gente vai ter bastante pergunta para ter que responder. Mas, bom, a Gaza é controlada pelo Hamas, é uma ditadura, tá, gente? É uma ditadura teocrática e tal. E eles falaram, a gente tem que proteger Jerusalém, e eles mandaram os polícias. E a gente tem mais ou menos experiência nisso, e realmente não era uma coisa que fosse iniciar uma guerra, normalmente, assim. O contexto interno é que o Netanyahu, que é um outro ditador, mas é o ditador que governa Israel, Netanyahu, ele está na berlinda, muito, assim, eles estão indo para a 5ª rodada de eleições, porque está todo mundo só tentando tirar ele do poder, e ele faz de tudo para permanecer no poder, e ele é um narcisista, não, de verdade, tipo, ele é um narcisista, muitos jornalistas reportam isso, assim, e tudo que ele faz é para se manter no poder, inclusive começar guerras, e isso é uma coisa que ele fez não poucas vezes, quando ele estava na berlinda, ele começa uma guerra. Aí o que acontece? Todo mundo com medo, se desvia a atenção, você sai como herói, né? Porque você matou não sei quem no Hamas, etc, etc, etc. E indo para a 5ª rodada de eleições, algumas horas antes de ser decidido que chega, a gente não consegue montar um governo pela 4ª vez, vamos chamar as eleições, umas horas antes disso, dessa decisão de ser tomada, o Netanyahu meteu pau em Gaza. A gente sabe porque a gente escuta tudo daqui. E o Hamas, logo no início, pediu cessar-fogo 4 vezes. E isso foi negado pelo Netanyahu, pelo simples fato de que ele realmente só queria começar uma guerra, sabe? E, lógico, existe, sim, o contexto da ocupação e tudo, mas existe também o interesse pessoal, né, político de um ditador. Então, começa a ficar mais complexo. E eu sei que vocês têm muitas perguntas, mas acho que a gente vai deixar na parte do bate-papo aí. Mas a gente queria falar a última, no que e por que isso pode ser comparado, né, com a situação de comunidades do Brasil. Bom, limpeza étnica, eu acho que em relação aos povos indígenas é muito óbvio, né? Tipo, compara assim, é uma limpeza étnica, assim, tipo, é um estado racista por si, né? E é engraçado que a gente está tratando agora de judaísmo como raça, né? Mas vamos lá. Que é outra confusão que existe aqui. Mas, por exemplo, eu sofro discriminação porque eu não sou judia. Então, não judeus sofrem discriminação aqui, cristão, muçulmano, de todas as cores. Mas existe um alvo específico, né, que é o racismo institucionalizado, que é contra o povo palestino. E dentro do Estado de Israel, né, que eu falei, a coisa da gentrificação e pessoas sendo despejadas da casa e a maioria das pessoas no crime são palestinos ou beduínos, né, as populações marginalizadas. Então, você começa a ver as conexões, né, com que uma opressão histórica faz com uma certa população que é ostracizada, né? E direct contact through arms and the evangelical support of Jews, the president of Brazil. O Ben falou o apoio direto da igreja evangélica para o Estado de Israel, né? Bolsonaro, você sabe, muito amiguinho, né? Ama aqui, né? Inclusive os filhos dele e os filhos do Netanyahu são amigos. E como se não bastassem as comparações mais no campo das ideias, o bagulho fica muito feio, por quê? Entre tantos motivos que a ocupação ainda é mantida, uma grande é que Israel lucra muito com a indústria de armas. Israel desenvolve tecnologia de ponta para armas, de geral, coisas de guerra.
E o Brasil é um dos maiores compradores de e essas armas são usadas, né, para o extermínio da população negra nas favelas. Eu queria contar, não, na verdade eu vou deixar contar você conta a história. Não, eu conto a história. O Ben, quando ele esteve no Brasil, ele morou no Rio, com o Felipe, não é? Numas ocupações. Mas num desses dias, o Ben tá em uma comunidade, tinha um cara dando um fuzil, assim. Aí, mas eu tô do lado dele, eles estavam trocando ideia. Aí o cara falou assim, mas de onde você é? O Ben fala, sou de Céu. Aí o cara responde, pô, foda, hein? Perigoso lá onde você mora, hein? Essa arma aqui, ó, é de lá. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. Enfim, deu meia hora, eu tentei ser super sucinta, eu sei que vocês devem ter muitas perguntas, mas vamos lá, a gente está aqui para responder as perguntas. Muito bom, galera. Obrigado. Vamos agora abrir para perguntas. Vamos lá. Muitos temas relevantes, relação do Estado de Israel com questão racial aí, do Estado, essa questão do genocídio, as relações com as favelas brasileiras, governo Bolsonaro e esse apoio das neopentecostais, né? Treino da Polícia Militar, né? Na época dos mega eventos. Então, tem muito ponto aí para a galera tocar. Vamos lá. Uma coisa, eu acho que eu vou explicar melhor. Eles, enquanto você formula as perguntas, eu vou continuar aqui no blá blá blá. Israel testa as tecnologias que ele desenvolve durante as guerras e manifestações. Eles, inclusive, chamam Gaza, Cisjordânia de laboratório, né? Tem múltiplos laboratórios onde eles testam essas armas. Testam aqui no deserto, do lado de casa, testam nas bases militares, testam diretamente nas pessoas. E eu lembro numa manifestação, numa das últimas que a gente esteve, a gente tem questão de importação. Então a gente meio que deu uma pausa. Mas numa das últimas manifestações que a gente esteve, a gente estava num morro e o exército lá embaixo. E eles já tinham gás lacrimogênio com alcance razoável. Mas a gente realmente dessa vez a gente estava num lugar que normalmente as pessoas ficam só meio assim no fundo, sabe, onde você não vai ser atingido. E eles lançaram, nesse dia, uma bomba de gás lacrimogênio que, tanto altitude quanto latitude, tem um alcance absurdo. Enfim, moral da história, a gente estava no fim do morro e o negócio chegou lá. E a gente respirando aquele negócio, e eu e o Ben, assim, chorando, né? A gente falando, esse gás é muito mais forte do que a gente está acostumado. E aí, nessa hora, a gente caiu a ficha. Eles estavam testando uma arma nova na gente, mano. Então, eles desenvolveram gás como drones. Eles começaram agora a jogar bomba de gás lacrimogênio com drone. Que mais eles desenvolveram aqui? Isso é ótimo também. Eu não sei se usam nas comunidades, nas favelas no Brasil, mas eles desenvolveram um fuzil que ele é assim. Porque aí quando você, por exemplo, está atrás da parede, você não precisa se expor para atirar, você só coloca essa parte da arma, essa parte aqui está dentro da parede, e tem um visor e você consegue ver, e a bala faz esse 90 graus e não perde a força. E muita tecnologia de espionagem. E muita tecnologia de espionagem. Isso é a cereja do bolo aqui. É tipo, ele chama de segurança, né? Eu sei o nome, segurança. Mas a tecnologia de espionagem... Fabuloso aqui. Oi, Amanda. Amanda
pediu para a gente falar um pouco dos movimentos sociais onde judeus, cristãos e muçulmanos lutam juntos. Cristãos também. Tipo, eu sou de fora, assim. Coalition of Women for Peace. Yes, maybe they have some small movement, but it's more like Jewish and Palestinians. You know? But most of the time, I don't know who, if my Palestinian friends, if they are Muslim or Christians, you know. Ok, então, oi Amanda. Seguinte, existem alguns grupos de realmente coexistência e que diferentes partes da população participam, mas são poucos e não muito relevantes. Mas o Ben falou uma coisa interessante, assim, que, tipo, existem palestinos cristãos também, né? Que a gente não sabe no Brasil, eu não sabia também, mas existem bastante palestinos cristãos. De qualquer forma, a maior parte da luta aqui acontece com judeus e muçulmanos lutando juntos, palestinos, né, no caso. There are different groups that work together. It depends on like the level of militancy. Usually, it can be from like coexistence and people that they just like looking for to say the word peace in a really shallow way. And there are more militant groups. Usually, it's Jewish people that are being invited by Palestinian comrades to participate in their struggle. But in the militant groups, it's always we will only join a demonstration if we are invited, you know, to go there. Eu acho que você está falando especificamente dos anarquistas, mas eu vou explicar isso. O Ben falou que os grupos mais os grupos mais mistos, eles costumam ter uma agenda bem superficial, tipo, quero paz, sabe? Assim, tipo, paz mundial, meio isso. Os grupos mais militantes, e aí a gente está falando mesmo os anarquistas, né? Realmente a mais radical da esquerda. Normalmente, eles precisam ser convidados pelos palestinos para se unir à luta. E aí vem uma questão de também não querer ser a questão mais anarquista, mais libertária, né? Que por mais que você queira demonstrar solidariedade, você não vai chegar lá bancando o cara que sabe, né? Ensinar, né? Como é que se luta, tipo, eles normalmente é mais assim uma troca, assim, tipo, a gente tá aqui, se vocês precisarem, chama. Inclusive, nessa última guerra, os palestinos falaram, não queremos, agora é só a gente. Mas eu queria adicionar, cristãos, eu lembro que tem umas ONGs, mas é específico de cristão. In Hebron, of keeping peacekeepers. Peacekeepers. Tem na Cisjordânia, porque é lá onde, na região de Belém, Jerusalém. Então, lá eu lembro que tem, sim, organizações cristãs, organizações internacionais, normalmente norte-americanas, mas aí é só de cristão. E eles normalmente fazem tipo... como é que se fala? Humanitário, mas não tem eu não lembro se existe uma palavra em português, mas quando as pessoas vão para manifestações, ou, por exemplo, em checkpoints, em lugares onde normalmente existe o confronto entre palestinos e o exército, e aí esses voluntários cristãos ficam lá assistindo, mas é que não tem no Brasil. E, tipo, gravando, eles ficam filmando, eles ficam tentando assegurar que o palestino esteja protegido de alguma forma, assim. E é isso que eles fazem normalmente. But we as Israeli activists, and I can speak from my experience in like the more radical parts of the struggle, we had very, very specific roles in the popular struggle, and I think the first step and first role was to acknowledge that we as Israelis, even if we are militants, we are also part of the occupation and we also have part of the problem. And so when we join the struggle, it's not equal. We participate in
the way that the Palestinians lead a demonstration, and we have specific roles using our privileges in order to be efficient. O Ben explicou um pouco aqui sobre qual o papel da esquerda radical dos judeus, de esquerda radical, frente à luta palestina, que é mais um lugar mesmo de respeito e, tipo, dá para eles a voz e decisão, né? Se eles querem ou não a presença de judeus na luta deles. E às vezes eles não querem, sabe? É por isso mesmo que essa questão assim de perguntar antes, né? Using the racist privileges that we have. Que mais? Existe uma esquerda progressista que fala sobre coexistência também, grande aqui, a gente não pode ignorar eles. Existem, por exemplo, coisas mais ligadas a partido. Aí entra mais na parte no âmbito de partido. Existe uma grande esquerda que trabalha junto com palestinos, palestinos mais assim, que moram em Israel, né? E aí essa questão, né? Eles, por ser aí vai ficar complicado, mas a esquerda, porque a gente falou tanto assim, esquerda radical, esquerda radical, esquerda radical, é que a esquerda radical aqui não significa só ser anarquista, a esquerda radical em Israel significa não ser sionista. E por que é complicado? Porque o sionismo é a ideologia que criou a ocupação e que mantém ela. Então, por mais estranho que pareça, eu sei que é muito estranha, a esquerda daqui, a esquerda partidária, né? A esquerda daqui é sionista. Então, você é sionista e você parte do princípio que deveria sim existir um país com supremacia judaica, mas você também convida palestinos para criar coexistência. Então, é meio ambíguo. A Gisele Martins, pessoal, que fez o texto do debate hoje, acabou de entrar, queria convidar se ela gostaria de fazer alguma fala, colocar alguma questão para os companheiros que estão lá em Israel, ou fazer alguma intervenção, falando um pouquinho desse texto dela, dessa relação. Gisele? Olá, estão me ouvindo? Perfeitamente. Falar bem rápido sobre o texto? Olá, boa tarde, deixa eu ver a câmera. Estou falando pelo celular. Escrevi aquele texto, né? Não, ai meu Deus, estou desacostumei a falar pelo celular. Esse artigo que escrevi Primeiro, boa tarde a todo mundo. É uma honra estar aqui em mais um debate, mas dessa vez com foco na Palestina. Esse artigo que escrevi é parte de alguns outros, né, que também venho escrevendo sobre a questão palestina. Eu estive na Palestina durante 15 dias, em 2007, Cisjordânia. Foi, para mim, uma experiência muito chocante, tanto em relação à realidade de lá, quanto em relação... Eu estive lá durante 15 dias, por toda a Cisjordânia, Ramallah, Jericó, Belém, Vale do Jordão, Jerusalém. Primeiro foi bem complexo de chegar até lá, né, porque no aeroporto a gente já é militarizado, né, então a gente passa por revistas no aeroporto, perguntam para onde você está indo, mas não é qualquer pessoa que está no aeroporto, né, são militares também que estão no aeroporto, pedem seu e-mail, celular,
e você é interrogado, te chamam numa salinha, questionam se você está indo mesmo. No caso, eu falei que estava indo para Jerusalém, para qual hotel você está indo, se você vai ter contatos com palestinos. Eu tinha uma carta dizendo que iria dar uma palestra em Tel Aviv, em Tel Aviv, né, em Israel. E no caso, eu também fui para dar uma palestra num israelense, que inclusive bate junto com a galera do BDS. O BDS é um movimento palestino que hoje está no mundo. Estou como apoiador do Brasil, que é um movimento de boicote a Israel, boicote econômico, acadêmico, boicote também das marcas que financiam o apartheid e também a militarização e o racismo que vivencia os palestinos. Inclusive, esse centro cultural da palestra, junto com a galera do BDS de vários países, vários apoiadores do movimento, ele foi atacado virtualmente e mandavam mensagem, ligavam, sionistas, né, dizendo que iria inclusive bater nas pessoas que estavam lá. Mas ainda bem que se tem também os pró-palestinos também, né, que estavam lá por esse debate, que estavam lá também, cercaram o prédio, estavam lá também se manifestando. Então, é importante também esse apoio de um outro lado. E eu circulei os territórios palestinos. E, para mim, falando bem rápido, para não tomar o tempo de vocês, a cada entrada e saída de um território palestino tinha que passar pelos checkpoints. Checkpoints são aquelas, como se fosse cabines militares, onde você também é estado, né? E isso eu sendo uma pessoa de outro país, né? Os palestinos que precisam atravessar os territórios, moram num lugar e trabalham em outro, passam por isso, crianças passam por isso, enfim, ficam horas nos checkpoints. E os checkpoints, quando eu vi lá na Palestina, me lembrou muito o fichamento que a gente sofreu em na Maré, quando o exército esteve presente, quando o exército invadiu da Maré em 2014, né? Fichamento era que a cada entrada e saída da Maré, nós, moradores da Maré, sofremos revistas, cada entrada e saída. Na mesma lógica, só que na Palestina, numa lógica muito, né, mais avançada militarmente, tecnologicamente, com câmeras, soldados, os carros também eram revistados, viu se tinham bombas dentro do carro, enfim, vasculhavam as malas, a gente passava por detectores, uma coisa bem bizarra. E mesmo assim, eu sendo estrangeira, e as outras pessoas que estavam comigo também eram estrangeiras, tinha gente da Europa, Estados Unidos, enfim. No Vale do Jordão, o que mais me impactou foi a falta de água. Na verdade, não é uma falta de água porque faltou água, é estruturada de água, né? Porque nos lugares onde se tinham os colonos, territórios invadidos ou ocupados, né, de territórios ocupados por israelenses, tinha água completamente verde, árvores, plantios, e na parte dos palestinos, seca total, nem os poços artesanais são possíveis de manter lá, porque os israelenses bombardeiam as casas, prisões, mansas, inclusive no Vale do Jordão, me falaram lá, né, que do acesso à saúde pública, né, saúde dos palestinos, que também é um acesso negado, muitas mulheres que tentam passar num desses checkpoints no Vale do Jordão, 70 mulheres grávidas já morreram, tiveram complicações no parto, deixarem elas para o hospital em outro território,
Cássia, eu estava em Hebron também, um local de 200 mil habitantes, os Cássias, né? E eu lembro muito dos helicópteros que aterrorizam a gente, né? E eu lembro muito do barulho ainda dos caças passando em Hebron, a falta de água também. Hebron também presenciei algo muito aterrorizante, foi os colonos lá, né, na Palestina, eles os senhores israelenses ocupam as casas de cima dos palestinos, e essas ruas de Hebron têm grades, os palestinos moram embaixo, os colonos em cima. Por que tem grade? Porque os colonos que moram em cima das casas dos palestinos, nessas ruas, eles jogam pedra, jogam ferro, jogam ácido embaixo onde moram os palestinos. Então, eles são tomadas de grade. É bizarra, eu tenho até fotos disso, enfim, né? E aí tinham vários depoimentos de palestinos que sofreram com pedaços de ferro, outros com ácidos. O comércio também, as ruas de Hebron Hebron era um grande local de comércio palestino, e hoje não é mais possível isso, porque a entrada e saída de Hebron é fechada. O que mais que eu lembro para terminar minha fala, para eu não falar muito, não tomar muito tempo? Prisão de criança, que para mim também foi chocante. Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil e contei isso para vários advogados, tentando entender isso, né, essa lógica, aí falaram, não, mas isso é proibido, nem a ONU já fez várias declarações dizendo que isso é proibido. Eu falei, é proibido, mas isso existe lá, eu presenciei isso. No Brasil também tem um sistema socioeducativo. Então, os caveirões que circulam nas favelas do Rio são caveirões hoje que vêm de Israel. Os primeiros caveirões vieram do apartheid da África do Sul. Olha isso, né? Acabou o apartheid na África do Sul. Os caveirões vêm direto para as favelas do Rio, lá em 2008, 2009, enfim. 2000, enfim, acho que 2000. E aí, caveirões vêm do apartheid na Palestina, ou seja, são fabricados por Israel. Tem uma relação comercial entre esses dois estados terroristas, o brasileiro e o israelense, muito forte na questão das armas. Técnicas de vigilância, câmeras de vigilância, as bombas de 2013 e 2014, né? Muitas delas, inclusive, vencidas, vinham das empresas israelenses. Empresas como HP, Nestlé, Coca-Cola, são empresas que também financiam apartheid, depois eu posso passar o nome das empresas para vocês. Mas hoje, enquanto militante, eu venho fazendo essa correlação porque eu acho que lutar contra o armamento e o apartheid na Palestina é também lutar contra o apartheid invisível que a gente vivencia nas favelas, né? Invisível para quem não vive, né? Porque o que a gente vivencia na favela, no Rio de Janeiro, também é um apartheid invisível, sociedade que não vivencia. Então, tem alguns artigos, eu já separei esses artigos, depois eu posso estar enviando para vocês. É basicamente isso, senão eu vou ficar falando aqui o dia inteiro. E obrigada aí pela oportunidade de estar com vocês falando. Bem, muito obrigado, Gisele. Saudações. Excelente contribuição, como sempre. Muito obrigado, viu? Boa tarde. Obrigada. Eu vou sair Eu peço desculpas por sair, porque eu tenho um debate, eu tenho que preparar essa fala. Um beijo. Beijão, companheira. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Gisele. Eu pensei numa... que aqui, porque os palestinos, a grande concentração dos palestinos é na faixa de Gaza e na Cisjordânia, né? Você também consegue viver sem ver, né, a ocupação, sem ver o apartheid, né? Como é a questão das favelas, né? Que a Gisele falou, assim, tipo, é invisível para quem não quer ver, né?
E aqui também, a mesma coisa. E isso mais ou menos responde a pergunta da Regina, que ela falou, né? A Regina perguntou qual a situação das colônias judaicas na Cisjordânia. Elas estão expandindo absurdamente, tem hoje 650 mil judeus morando nessas colônias. E ela também perguntou como se estabelece a circulação das pessoas, judeus e palestinos. Os palestinos não podem ir e vir, eles não podem entrar nas colônias a não ser que eles tenham permissão de trabalho, alguns palestinos têm. E judeus não podem entrar na área A. A Cisjordânia foi dividida em 3 áreas. E a área A é a região que está designada para o controle palestino, e atualmente é a autoridade palestina que tem o controle desse lugar. Lembrando que o chefe da autoridade palestina também é um ditador, e ele não quer sair do poder. E ele está brigando com o Hamas, para ver quem vai ficar. O Gui perguntou, existe uma militância anarquista forte atuando junto aos palestinos na resistência ao massacre de Israel? Não, não tem. Tem tipo uns 20. Mas palestinos? Ou... Não, anarquistas, tipo anarquista. No, I don't know any anarchists. Não, muito pouco. Mas they're not organized as anarchists anyway. No, no. Like some individuals with anarchist ideas, but they're not organized. Até em 2010, os 20 judeus anarquistas que existiam aqui, existem, eles ainda estão vivos, eles conseguiram organizar uma luta de solidariedade juntos com os palestinos, né? A convite dos palestinos. Hoje em dia, porque devido à repressão do Estado israelense, realmente esse grupo, né, de israelenses mais radicais também começou a parar de ir, porque os palestinos pararam de fazer manifestações, porque, como a Gisele falou, começaram a prender muitas crianças. E estava chegando uma situação que não dava para lidar, tipo, o Estado de Israel realmente conseguiu encurralar, assim, a resistência. E, atualmente, eu acho que existem, né, como o Ben falou, alguns indivíduos anarquistas, mas, assim, indivíduos mesmo, tipo, 2 ali, 1 lá, que cola junto com os palestinos. Está bem enfraquecido. Eu levantei a mãozinha aqui para fazer uma pergunta, baseada no que o companheiro Guilherme estava falando. Hoje não tem essa atuação anarquista mais forte e organizada, né? Mas eu lembro que na época que eu conheci o Ben, se não me engano, em 2004, quando ele esteve no Brasil, né? Existia um grupo que era conhecido internacionalmente, que eram os anarquistas contra o muro, né? Então, acho que nessa época tinha uma atuação forte, né? Talvez conjunta. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre, ou o Ben, ou o que você souber também sobre esse grupo. E é isso. Os anarquistas contra o muro, eles tiveram uma visibilidade, e eu vou explicar por quê, mas era um grupo pequeno, e era um grupo, tipo, eram as mesmas pessoas participando das ações diretas. Nessa época, quando a repressão israelense ainda não tinha chegado ao ponto que chegou hoje, os judeus israelenses perceberam que, tipo, o corpo deles, aí que tá a mesma questão, dá para um corpo judeu é diferente de um corpo palestino, assim como um corpo branco é diferente de um corpo negro. Né, vocês sabem muito bem que a probabilidade de um corpo negro sofrer repressão policial é muito maior do que a probabilidade de um branco sofrer. E partindo dessa lógica, acho que a coisa mais radical que vocês fizeram nessa época foi que os judeus, os anarquistas judeus, eram a linha de frente na manifestação. E o que fazia com que os soldados israelenses pensassem 2 vezes antes de atirar. Se fosse um corpo palestino, eles não iam pensar, mas como tem um corpo branco, né, sei lá, judeu, aqui eles pensavam 2 vezes. E
também quando palestinos eram detidos, né? Vocês se ofereciam para ir junto ou para ir ao invés dele, né? O que é o... Tipo, ir no lugar do palestino, óbvio, mas o que o ir junto, acompanhar o palestino até a delegacia, até o posto militar, representa? Que, sob os olhos de um judeu israelense, a repressão que o palestino ia receber dos soldados era menor. Or if you can be arrested instead of him, it's better because you'll be spending in prison a few hours and you can spend 5 months in prison because he's submitted to the military law. E se eles aceitassem que o judeu fosse preso ao invés do palestino, o que ia acontecer é que o judeu ia sentar lá no lugar, tipo, por 2 horas, algumas horas de interrogação e ia ser liberado. O palestino ia entrar na prisão por alguns meses. E para os palestinos, principalmente no contexto de que nos dias da semana em que os palestinos se manifestam, é declarado que não importa o que aconteça, é a lei militar que está sob vigência. Ou seja, por quê, né? É para criminalizar qualquer ato de resistência. Então, os palestinos, quem participa de manifestação, né, os palestinos, eles são julgados pela corte militar. E aí está uma questão, aqui tem 2 sistemas de justiça, tem o dos civis e tem um militar. Colocar uma outra questão que eu estava pensando, né, refletindo sobre esse debate. Então, pelo que eu entendi, assim, dessa relação entre a luta, né, pela liberdade do povo palestino, né, e a questão das favelas no Brasil, me parece, né, que a luta contra... que a gente na esquerda radical ou no campo autonomista, anarquista, a gente tem sempre a perspectiva do internacionalismo, né? Então, a luta do povo colombiano, ela também é nossa luta. A luta do povo chileno é também nossa luta. A luta do povo na Tunísia é também nossa luta, e a luta contra todo tipo de criminalização daqueles e daquelas que lutam, né? Mas me parece que, no caso de Israel, há uma ligação embrionária, assim, mais direta ainda, né? Me parece que a luta contra o Estado de Israel, ela tem uma primazia mesmo, assim, para a nossa luta aqui no Brasil, né? Me parece que tem muitas relações. Se você pensar hoje, a gente está vivendo no Brasil um regime de democracia liberal, mas que é gerido por um cara que é um neofascista, assim, né? E esses neofascistas aqui do Brasil, do grupo do Bolsonaro, estão muito ligados, né, diferente lá do fascismo clássico, né, muito ligados a uma defesa do Estado de Israel, né? E hoje, se você pensar antigamente, quando a gente pensava aqui no Brasil em direita, pensava no PSDB, a coisa privatista, os caras de terninho e etc. Hoje a gente tem uma nova direita, né, que está tendo uma base popular de fato. E um dos braços que cria essa base popular da direita aqui no Brasil, da extrema-direita, aliás, junto ao povo, né, é essa atuação das neopentecostais, em especial a Igreja Universal, que é uma igreja que é muito ligada a essa questão da defesa do Estado de Israel, né? Então, assim, me parece que está tudo... Assim, a própria aparato militar é de Israel, a polícia brasileira é treinada em Israel, os argumentos para massacrar a população pobre são muito similares, e a própria política mesmo, a base política do governo hoje, que está no poder aqui no Brasil, ela é de um grupo religioso que é intimamente ligado à questão do Estado de Israel, assim. Então, me parece que essa luta internacionalista nossa, ela deve passar, mais do que qualquer, talvez, outra luta, passar por também a luta no Brasil, né? E uma aliança, assim, que olhe para essa luta da questão palestina, né? Eu acho que isso cada vez mais me parece que não tem como fechar os olhos para isso. Mas a minha questão, além de falar dessa importância da luta internacionalista, etc., eu gostei muito da questão que a Gisele coloca do boicote, acho que é algo que a gente tem que pensar mesmo, assim.
que boicotar o Estado de Israel é algo que é apoiar a luta palestina e é apoiar, enfraquecer indiretamente também o neofascismo no Brasil, é enfraquecer o aparato bélico que está matando, né, as pessoas aqui no Brasil. Mas a minha questão era justamente em falar em internacionalismo, né? Como que está a situação da rede Tamimi, né? Porque falar em, né, da família Tamimi, né? Porque a gente teve muitas notícias aqui no Brasil em relação a Tamimi na época do ocorrido, né? Depois a questão da prisão, né? E foi bastante bacana, né? Que inclusive a companheira, né, segurou um cartaz que viralizou aqui no Brasil em apoio aos 23, né? Que demonstra esse caráter internacionalista da nossa luta, que a nossa luta também, a luta dela também é nossa e a nossa luta também é dela de alguma maneira. E eu queria saber como anda a situação da Tamimi, né? Dentro dessa ótica assim, né? Que a luta dela é também nossa luta e a gente também sofre também uma criminalização do Estado aqui no Brasil. Eu conversei com o pai dela na quarta-feira. Fala em português. No. So I had first of all, she and her family and the whole village, they are very, very close friends from us for a long time. In the world. Okay. So I think first of all, she's very young, you know, and so her political knowledge that are not on things that related to Palestine, they come usually from the people that are come and visit our house, like many visitors, you know. Bom, primeiro o Ben falou que eu conversei com o pai da Arred na quarta-feira, mas ele ficou com vergonha de falar mais alto. E a gente é próximo deles, a gente é amigo pessoal. A Arred, ela é militante desde pitititica, assim. Desde que nasceu, assim, sabe? Se você nasce na Palestina, você é ativista, sabe? Sempre. Mas ela se desenvolveu mais, assim, que ela realmente saiu como ativista, assim, ela era criança, bem criança. Enfim, o Ben falou que se você nasce uma criança palestina, você meio que já nasce assim, com o pé já na manifestação, assim, porque acontece na porta da sua casa mesmo, né? Os soldados ficam lá tirando. A Arred também vem de uma família bem politizada, assim, e ela começou a ser ativista com 8 anos de idade. Hoje ela tem o quê? 18? 18. Eu conheci ela com 8 anos, assim. Então... E ela é bem ligada à causa palestina, mas ela sempre escuta com muita atenção outras lutas também, né, sociais no mundo, e que ela toma conhecimento normalmente pelas visitas que ela faz. Ela é convidada a dar palestras e coisas assim, ou pessoas de fora vêm para cá em apoio à luta palestina, e eles também compartilham coisas que acontecem no país deles, e assim, ela tem um repertório bem rico, assim, de movimentos sociais. Yes. But I think that it's also, I think that she doesn't always understand everything, you know, she can't understand all the context, you know, people coming and telling her, okay, our struggle, and we are identified, we need to identify with our struggle as well. And I think that sometimes, at some point, I think that she doesn't understand everything, but in her heart, like she sees a connection between different struggles, you know, but I don't think that she always actually understands to the point, you know, like the connection, because she's super young. Yeah. O Ben falou que ele acha que ela não entende todas as coisas, as conexões, assim, no âmbito teórico, político, histórico, assim, tão bem, porque ela é bem novinha mesmo. Mas é mais uma coisa do coração, e eu super concordo, assim, porque quando ela saiu da prisão, ela saiu e ela falou, e ela vestiu muito, assim, essa coisa do, né, porque ela é tão jovem e uma menina, né, tipo, nova, enfim, naquela situação de violência com a mãe,
E ela falou, não, mas eu sou palestina, eu preciso fazer isso pelo meu povo, assim, sabe? E tem uma coisa, assim, bem... talvez não tão óbvia aos brasileiros, mas a gente fala, assim, palestinos, mas ela é uma menina que cresceu num vilarejo. Ela não é uma palestina de Ramallah, por exemplo, que é uma cidade maior. E aí tem os palestinos de Gaza, aí tem os outros milhões de palestinos morando dentro de Israel, em cidades diferentes, com histórias diferentes, passados diferentes, posições políticas diferentes, tudo diferente, assim. A gente, quando a gente fala palestino, a gente fala uma coisa mais assim para poder identificar, mas se olhar de perto é muito, né, diverso. E dentro dos palestinos existe também bastante... Por que eu tô falando isso? Porque dentro dos palestinos existe bastante contradição entre, tipo, que tipo de palestino você é, onde você vem, né? Que é ruim, né, gente? Porque aí eles, em vez de se unir, então... Mas a Ahed, ela tem isso, né? De que ela, naquela época, eu acho que ela sentiu muito assim, ela entendeu que ela estava representando uma luta. Uma luta. E ela tinha 17 anos, assim, sabe? É muito doido. Ela sabia que naquele momento ela não era mais um indivíduo ou só a Ahed com as aspirações dela ou as lutas do vilarejo dela. Ela se viu como um símbolo de resistência da luta palestina. E isso, eu acho que abriu muitas portas para ela, porque ela começou a conhecer muita gente de fora e muitos militantes e ativistas do mundo e políticos e celebridades começaram a querer, tipo, conversar com ela sobre outras pautas e tal. Yeah, but it's again, I think that, like, for example, after the story exploded, so she went and met Erdogan, the president of Turkey, you know, and like she meets different people, and I think that sometimes she can make the connection, you know, to our own struggle, because when people come and visit her from South America or from Africa, or these kind of places, and they tell her the same stories, so she can see that the struggle in her village is not different from other places in the world, you know. She gets a lot of support. E nessas visitas em que as pessoas compartilham o que acontece no país delas, né, a rede percebe assim que o que acontece no vilarejo dela acontece em outras partes do mundo também. Internacionalismo. Aqui pergunta. O Gui perguntou se as armas de Israel também são utilizadas em outros locais da América Latina. Creio que esses armamentos sejam importados para outros países da região e até do mundo. Sim, é exportado para o mundo inteiro, inclusive essa semana a gente viu uma organização vazou uma carta de uma companhia colombiana que queria comprar uma arma de dispersão de manifestação aqui de Israel. Que é uma patente, é tipo um camburão que joga um jato d'água, que tem um negócio químico que ele cheira a esgoto e é super tóxico, e o cheiro também não sai de você, não adianta lavar, você tem que jogar fora a sua roupa, vai ficar na sua pele um tempo e é tóxico, né? Então, uma empresa colombiana aqui, logo, vocês acreditam que, tipo, mano, tô noticiando sobre uma guerra aqui, aí o que o mano na Colômbia fala? Vou comprar. Enfim, esse e-mail vazou. Para Burma, para Myanmar. Vende na ditadura de Myanmar, né? Burma, Israel was one of the only countries that didn't obey the embargo, the weapon embargo in South Africa during the apartheid. She was one of the countries, the only country that sold. Israel foi um dos poucos países que não respeitou o embargo de armas para a África do Sul na época do apartheid, e Israel apoiou o apartheid. Adriana pergunta muito boa. Alguém pode me explicar essa paixão estranha da igreja evangélica com Israel? O Ben sabe responder. Okay, so Jerusalem, apart from being like the most holy places for Jewish people and for Muslims, it's also the most holy place for Christians, because there is the tomb of Jesus, which is in the same street like the El-Aqsa. Oi, Adriana, então, bom, Jerusalém é uma cidade, é a cidade mais importante, uma das cidades mais importantes
o islamismo, mas é uma cidade muito importante para o judaísmo e também para o cristianismo. E o Ben falou uma coisa que a Igreja da Natividade, o Muro das Lamentações, que é o muro que restou daquele templo judaico que foi destruído, que está construído debaixo, e o Al-Aqsa foi construído embaixo dele. Enfim, os 3 maiores símbolos dessas 3 maiores religiões monoteístas estão na mesma rua, basicamente, assim. So I don't know a lot about the evangelical belief, like really deeply, but from what I understand, according to the evangelical belief, Jesus is supposed to come back in Jerusalem, and then there's going to be the Jews are going to rule Jerusalem, and then there's going to be a big war, fire and everything, and everything that you want. There's going to be a big show, and then Jesus will come back, and then everybody will be Christians. So the evangelical church, basically, the fact that they want, it's not because they love Israel, it's because they love Jesus, and they want that, and according to their belief, the Jews should rule this area until Jesus come back, and that's why they support Israel with a lot of money, because they want to strengthen Jerusalem, and not because they love Israel. Então, Adriana, o Ben diz que, segundo eu não sei se é essa palavra, os evangélicos acreditam, os pentecostais acreditam que os judeus vão tomar conta de Jerusalém, e aí vai haver uma grande guerra, e aí Jesus, em Jerusalém, e aí Jesus vai chegar. Então, a ideia eles apoiam o Estado de Israel, porque os judeus precisam manter esse lugar, os judeus precisam cuidar de Jerusalém até Jesus. So in the reality, the evangelical, in this big war that they're waiting for, it can be the war between the Israel and the Palestinians, or Israel and Iran, and something. So they're waiting for this war in order for Jesus to come back. Is it real? This is what they believe in, for real. Ok, então, como essa grande guerra pode ser uma guerra entre judeus e palestinos, ou judeu e Irã, ou judeu e Síria, ou judeu e Iraque, ou judeu e Israel. Existem muitas guerras aí engatilhadas, então eles estão só esperando essa guerra acontecer, até lá eles, como se diz? Estão mantendo esse lugar. And you can see that in the US, in the United States, it was very important, because the evangelical voters really helped Trump to be elected with money, and he promised them that if he'll be elected, he will move the embassy of the US from Tel Aviv to Jerusalem. So it's a real thing, you know. So. O Trump, ele recebeu bastante apoio dos evangélicos de lá, e uma das promessas que ele fez foi mover a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, e ele fez isso. Que não é só isso, tem o lance da noia religiosa, mas também tem uma coisa política nisso, porque ninguém quer reconhecer, nem a ONU, ninguém quer reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, porque existe um acordo sobre Jerusalém, e Jerusalém é dividida, metade Israel, metade Palestina, o controle, né? E o fato de que você traz a embaixada dos Estados Unidos de Israel para Jerusalém é a primeira vez que é uma potência no mundo saiu e anunciou oficialmente que está reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, né? Reconhecendo a ocupação. Amanda perguntou. Não, Amanda fez um comentário para Adriana. Eu leio isso? O que eu acho mais estranho é que o Estado de Israel faz uma limpeza étnica, assim como o Estado brasileiro, e ao mesmo tempo há facções tráfico-milícia que se identificam com o Estado de Israel, também envolvendo o cristianismo, no caso neopentecostal. Eu penso que há uma identificação com o poder antes de qualquer coisa.
complexo, mas também me dá um nó na cabeça. O Brasil foi contra a resolução da OMS, Organização Mundial de Saúde, de nada, que visava promover ações em saúde para o Brasil contra. Enfim, conspirações. Mas por falar em conspiração, né, Amanda, essas pentecostais aí estão... A gente tem que ficar de olho. Vocês viram o que eles estão fazendo na África? Eles também estão ganhando bastante poder lá. E onde era? Acho que era na Nigéria, se não estou enganada. E tem perseguição massiva assim, de homossexuais e trans. A gente tem que ficar de olho nisso. Essas pentecostais aí, colocando as patinhas de fora. Queria colocar uma questão. Estava pensando aqui com a fala de vocês, né? Que essa questão da neopentecostal também, né? E é interessante pensar que isso é um processo que ocorre em toda a América Latina, né? Pelo menos, não só na América Latina. Essa aliança de uma extrema-direita, né? Negacionista, com essa questão da neopentecostais e de aparatos paramilitares do tipo milícia. Isso não é uma especificidade no Brasil, né? Tu vai ver, por exemplo, sei lá, o processo que aconteceu na Bolívia, do golpe recente, tem muito a ver com essa questão também, né? Se a gente pensar que... E a América Latina é cheia de golpe militar na sua história, né? Se a gente pensa que o golpe militar vai acontecer nos moldes ali de 64, né? Não é exatamente assim. A força militar hoje, né, que é forte, é justamente o que se chama milícia em aliança com esses grupos neopentecostais. Mas a minha questão que eu queria perguntar para vocês, meus homens, é o seguinte: a gente vê nas favelas do Rio de Janeiro, né, e também fora do Rio de Janeiro, um argumento para justificar todo tipo de chacina contra os moradores, né? Então, por exemplo, teve a chacina do Jacarezinho recentemente, que foi uma das maiores, pelo menos, em termos de letalidade. Então, você faz uma chacina como essa, né? E aí depois a própria polícia militar e uma parcela da mídia burguesa começa a construir uma narrativa para justificar aquele processo, né? Então, você tem o primeiro discurso da guerra, do confronto, né? Havia um confronto e etc. Depois você vai perceber que, na verdade, a maioria das vítimas foram, de fato, chacinadas naquele processo. E aí começa a se criar o discurso dos corpos que são matáveis, né? que podem ser mortos, que são os corpos negros, favelados, das periferias. Né? E aí se cria todo um discurso, a polícia cria o chamado que a gente chama aqui de kit bandido, né? Que morre um morador da favela, você coloca ali nele um saco de droga, uma pistola e cria um codinome para ele, joga na mídia e automaticamente isso vai no imaginário, né, social criar a ideia de que aquela pessoa seria um traficante. E ainda que fosse, né, do tráfico do varejo, não justificaria qualquer tipo de execução, né, porque, enfim, a pena de morte a gente sabe que não existe no Brasil, e se existisse, massacraria também esses corpos negros, né? A pergunta né? Me parece que aí também, da mesma maneira, tem um discurso do confronto, né? E também parece muito forte esse discurso dos corpos que são matáveis, né? São os corpos, como vocês colocaram, palestinos, né? E da mesma maneira aqui, como se coloca como assim, são traficantes, são marginais, são, enfim, esses corpos que podem ser assassinados, né? Me parece, não sei como é que isso aparece na mídia aí para vocês em Israel, né? Mas se há esse também, do mesmo modo, esse discurso do confronto e como que aparece na mídia, né? E no imaginário social mesmo, essa questão assim, né? Dos palestinos como esses corpos matáveis, e se há a mesma desculpa, né? Não, são os terroristas que estão morrendo. Enfim. Sim, exato. Não precisa explicar, mas para os povos locais não precisa explicar, sabe? Assim, eles não têm nenhum interesse em saber, assim, sabe? Desses proporções que morrem, sabe? Nenhum interesse. Para israelenses, normalmente não tem muito interesse, assim como no Brasil também a maioria das pessoas não tem interesse em que morrem nas favelas. Mas sim, terrorista,
E o massacre em Gaza é justificado porque, como o Hamas é uma ditadura, eles falam que todo mundo que mora em Gaza está com Hamas ou é envolvido com Hamas, sabe, cúmplice, ajuda de alguma forma. Então, o massacre em Gaza é justificado como se todo mundo fosse do Hamas em Gaza. E não pode esquecer que eles estão sob ditadura, gente, tá? É uma ditadura. Tipo, como assim todo mundo é Hamas? O Gui falou que em Angola os bispos foram expulsos. Da hora, não sabia. Obrigada. But just one more thing, it's important also to add that the fact that you don't need to give an excuse for people here, it's because of the psychology that is inflicted on the population here for many years, and this is basically the common ground for Israel is the fear that Jewish people feel from Palestinians and especially from Muslims. So we don't need to give them a lot of excuses when somebody dies. O Ben disse que, que existe uma construção de uma narrativa, né, aqui em Israel, a partir do medo, do medo contra palestinos ou árabes, né? Existe uma arabofobia aqui, não é só islamofobia, não é só contra palestino, é homofobia mesmo, assim, é a religião, é a cultura, é a língua. Não importa nem de que etnia você é beduíno, então, tipo, existe um medo coletivo, generalizado, que foi construído aqui, está bem enraizado, e nesse sentido não precisa justificar, né, a eliminação desses corpos. Da mesma forma que acontece no Brasil, como o Felipe falou. Mais alguma questão, pessoal? Vocês querem saber algo mais histórico, alguma coisa, não sei. Eu queria perguntar uma coisa mais atual. Eu fiquei numa dúvida, que eu li alguns textos diferenciados e algumas coisas na mídia. Qual que foi, assim, desse último conflito, qual foi o ponto de partida? Porque eu já ouvi falar que foi uma manifestação sionista que teve, já ouvi que foi essa questão da desocupação do bairro. Como é que foi, assim, o ponto de partida? Como que estourou esses últimos eventos? Foram várias causas, enfim. Tem um pouco dessa parte. 73 anos de ocupação, genocídio. Mas, não, sim. Brincadeira. Sim, lógico, né? Esse é o contexto. Mas, como eu falei, tem o processo de gentrificação no bairro, na cidade de Jaffa, que era majoritariamente palestina, começou a ficar misturada, é muito próxima de Tel Aviv, então o preço é altíssimo, e os palestinos, a população palestina está se manifestando já há um tempo, assim, contra a gentrificação, o processo de gentrificação, né, que retira eles do bairro deles. Nesse confronto, dois palestinos, acho que agrediram fisicamente um rabino, um judeu. Então já começou, né? E aí na mesma semana rolou o Sheikh Jarrah. E aí um pouco depois eles tacaram bomba, gás lacrimogênio dentro de Al-Aqsa, né? Durante enquanto eles rezavam. Então teve esse confronto entre judeus e palestinos, um confronto físico que também envolvia o exército, mas também envolvia civis. Teve isso? Tem, né? Como eu expliquei, o Netanyahu que estava só esperando por uma guerra, ele só estava esperando por uma provocaçãozinha para começar uma guerra e se manter no poder, como ele sempre faz. E as eleições na Palestina foram canceladas pelo Abu Mazen, que eu tinha falado também, ele é o chefe da autoridade palestina, e é um ditador, ele não quer largar o osso, e o que ia acontecer é que o Hamas
estava para ganhar essa eleição, o Hamas estava para vencer. Aí o mano lá, Abu Mazen falou, não, vamos cancelar, tipo, bem Netanyahu, sabe, igualzinho. E o Hamas publicamente anunciou que era para proteger Jerusalém, né? Os primeiros ataques em Israel foram para proteger Jerusalém, mas internamente na política palestina também está rolando uma tensão zona, assim. Então, basicamente, tensão de todos os lados, e tem vários grupos oportunistas, tem vários indivíduos oportunistas aí, e num contexto de ocupação meio que sobra para os palestinos, para os civis, né? Sobra para os civis, no fim. Então, pessoal, agradecer a participação da Nozami e do Ben. Muito bacana, muito importante o debate. O debate vai ficar disponibilizado no YouTube da UATL. E agradecer em nome da organização, em nome de todo mundo que participou. Muito bacana as explanações. Obrigado a todo mundo que participou, então, gente. Valeu. Agradecer a participação de Nozami, do Ben. E esse foi mais um grupo de estudos do anarquismo com esse tema tão importante, mostrando que é importantíssimo essa união internacional de apoio à causa palestina, e estamos juntos sempre, tá? Ben, estou com a sua camisa que você me deu de presente, sua homenagem. Venda. Gente, obrigada pelo convite. E quem quiser, sei lá, trocar ideia com a gente, fazer pergunta, a gente está aqui. Para quem quiser apoiar a causa, eu acho que bom, BDS e pressão, mudar o discurso mainstream, porque o discurso mainstream está meio que começando a mudar. Estados Unidos está passando menos pano pela primeira vez em muitos anos, então acho que é a hora de E não comprar armas do Israel. Mas enfim, de verdade, tá rolando uma pequena mudança assim, nesses grandões. Os grandões estão, sei lá, me balançando um pouco. Acho que é hora de fazer pressão. Então é isso, pessoal. Viva a luta do povo palestino, viva a luta da classe trabalhadora que é internacional, pessoal. Tamo junto.